Um amigo, a devoção. Eu sou um amigo, de meu coração ao seu coração, amor e paz. Silêncio. Eu estou com vocês. Há numerosos anos, eu lhes dei o yoga da unidade e da verdade. O que eu vou dizer hoje não se inscreve nessa continuidade, mas representa bem mais uma ruptura de continuidade. Eu não venho tampouco transmitir-lhes novos ensinamentos, porque tudo está consumado e tudo está dito. Eu venho simplesmente, no âmbito do masculino sagrado, lembrá-los de que o yoga, o mais importante na história dessa humanidade, sempre foi o yoga da devoção, ou Bhakti Yoga. Isso se inscreve perfeitamente na emergência do masculino sagrado. Assim, portanto, não se trata de algo de antigo e de ultrapassado, mas bem mais um yoga que hoje inscreve-se totalmente tanto na simplicidade, na humildade, como na clareza de seu ser interior que emerge agora. A devoção a cada um, ao céu, como à terra, é o princípio do esquecimento do pequeno si, que os conduz a instalar o grande si até seu desaparecimento no coração do absoluto, ou até o estabelecimento definitivo, além desse corpo, no si, e, portanto, nos estados multidimensionais. O yoga da devoção sempre representou uma ajuda frequentemente indispensável. No Ocidente, onde o mental é perfeitamente estruturado pela razão, o yoga da devoção vem literalmente quebrar a razão. A devoção para com o céu e a terra, para com cada um de nossos irmãos e irmãs, encarnados ou não, traduz diretamente o que algumas estrelas já desenvolveram amplamente, através de seu caminho de vida, quando de sua encarnação. Na etapa que se desenrola sobre a Terra, a razão não lhe será mais de qualquer utilidade. Vocês constatam agora e já, e mesmo para alguns, há numerosos anos, que a sua razão e seu mental não podem mais funcionar segundo esquemas estabelecidos, segundo coisas que vocês aprenderam ou que conhecem. Eles são substituídos pela visão direta, a visão do coração, a visão interior. Há uma alquimia, e essa alquimia produz-se tanto em seu cérebro direito como seu cérebro esquerdo, em sua masculinidade e em sua feminilidade, em seu polo emissivo e em seu polo receptivo. Pensar na devoção não é um esforço tampouco. Isso se produz espontaneamente. Inúmeros de vocês já experimentaram o fato de, sem compreender porquê, sem qualquer razão, vocês têm a necessidade de dar-se. Isso é espontâneo. Essa necessidade não vem de sua razão, não vem de sua pessoa, mas vem da evidência da luz e do amor, quando ela preenche sua vida, quer seja através de vibrações, quer seja através de contatos com os povos da natureza, ou simplesmente em qualquer relação humana que seja. A devoção não deve ser um exercício como aqueles que eu lhes descrevi há alguns anos e que vocês praticaram. A devoção estabelece-se por si mesma, assim que o si emerge. Há aí também uma mudança de direção, do sentido da energia e da consciência. A devoção traduz a interioridade, vivida na totalidade.
e a interioridade realmente encontrada do si, que escapa assim da pessoa, de seus desejos, de suas necessidades, que escapa assim das regras sociais de funcionamento, nos grupos, quer esses grupos sejam aqueles da família, quer sejam grupos espirituais ou mesmo um país. A devoção estabelece-se por si mesma. É o momento no qual vocês são preenchidos de gratidão e de graça. É o momento no qual vocês agem sem refletir, segundo as leis da espontaneidade, da inocência e da infância. O yoga da devoção não recorre a qualquer técnica energética. É a sua consciência que se exprime diretamente, quando em face de um irmão, de uma irmã, de uma situação ou de qualquer relação que seja. O outro se torna você, inteiramente, e você não tem mais, portanto, ponto de vista a defender. Você nada mais tem a defender, nada mais a ganhar, nem nada mais a perder. É o momento no qual toda a sua personalidade, se ela existe ainda, torna-se espontânea. Há uma doação permanente que se exprime, mesmo através da personalidade. E isso concerne tanto ao dinheiro como ao serviço, como a doação de si. A devoção é um estado de oração perpétua, tal como vocês a nomeiam no Ocidente. É como se houvesse uma oração do coração que se desenrolasse, independentemente de qualquer vontade, independentemente de qualquer situação, o que lhes dá a viver a clareza do amor e o amor incondicionado, em sua manifestação e em sua essência aparente e visível em cada circunstância. O yoga da devoção os faz desaparecer do campo das lutas, do campo da personalidade, e vem transcendê-la e alquimizá-la na totalidade. Não é mais, portanto, questão de experiências vibratórias, não é mais questão de falar simplesmente de estruturas vibrais, tal como foi o caso durante numerosos anos, tal como vocês puderam vivê-lo ou esperar viver. A devoção vem expulsar o que pode restar de bloqueios, de razão e de oposições em vocês, ou de resistências concernentes à sua eternidade e à ascensão da Terra. A devoção permite também, em qualquer nível que seja, quer seja na escala da célula, na escala dos diferentes funcionamentos de seu corpo físico, mesmo ao nível do corpo energético, a devoção é um bálsamo que vai permitir-lhes constatar os efeitos da doação não refletida, mas bem mais espontânea. Porque tudo que é dado sem ser espontâneo é perdido. Tudo que é dado sem razão, em qualquer circunstância que seja, que não se apoia de algum modo em qualquer comércio e qualquer troca, é a verdadeira natureza do amor em encarnação, como é o caso nos mundos que são nomeados de terceira dimensão unificada. Existe, portanto, efetivamente, como lhes foi confirmado ao longo dos 2 anos que acabam de escoar, a realidade da ascensão vivida na carne, nesse mundo, nesse momento mesmo. Assim, portanto, se existem em vocês hesitações para dar-se a si mesmos, para dar o que quer que seja, vocês não podem manter o si e não podem estar verdadeiramente na totalidade consigo mesmos. Como diziam algumas estrelas, vocês devem desaparecer e devem aparecer na glória e na eternidade. Mas para isso é preciso aceitar, como disseram outros Melquisedeques, nada a ser apenas o menor nesta terra. É claro, o ego, se ele ainda está presente, vai sempre sussurrar-lhes ou gritar que isso não tem qualquer sentido, que isso não corresponde a qualquer regra, a qualquer lógica, e que isso não é, talvez, merecido. Jamais o si pode colocar-se esse gênero de questões,
porque ele é inscrito na espontaneidade, na inocência e no que é o mais fluido possível. Não é questão, portanto, de forçar-se a ficar no yoga da devoção. Ele se estabelece por si mesmo, a partir do instante em que você tenha dado o primeiro passo para Cristo. Isso não é uma crença, não é tampouco um aspecto vibratório, como se inscreve através da ativação da porta Ki, Ris, Ti, ou ainda das novas formas e modalidades de expressão da coroa radiante do coração através da nova triunidade, a nova Eucaristia, ou ainda a triunidade arcangélica ou do feminino sagrado. O masculino sagrado é, ele também, doação. Ele é, eu os lembro, a exteriorização da chama de amor em uma criação que se preparou e que se alquimizou, quando da criação da vida e do nascimento de uma criança. Assim, portanto, o Bhakti Yoga não tem que ser simplesmente procurado, mas traduzir-se-á ao nível de seus efeitos. Vocês constatarão, cada vez mais, que quanto mais vocês se doam, mais vocês receberão, e que não pode ser de outro modo. Até agora, inúmeros de vocês receberam a luz, inúmeros de vocês alquimizaram essa luz até certo ponto, ou até a sua finalidade, ou seja, o último, o absoluto ou para Brahman. Outros, e como o nosso comandante disse, puderam observar neles mesmos e ao redor deles movimentos cada vez mais rápidos e bruscos entre o si e o ego. Hoje o si que se instala, a revelação da luz na totalidade nesse mundo e a ascensão da Terra e sua liberação devem traduzir-se na realidade dos fatos. Assim, portanto, enquanto você se segura a algo, você não é livre. Assim, portanto, enquanto você não tenha tudo dado, você não pode ser livre e ser liberado, esperando o apelo de Maria. Assim, portanto, a etapa que se desenrola vai permitir-lhes ver de maneira cada vez mais evidente, ao seu olhar, aos seus sentidos, aos seus comportamentos, que há uma capacidade na doação da graça e na doação de si, para viver e experimentar a gratidão e o amor incondicionado. Dar sem razão, dar-se a si mesmo, é, efetivamente, o último sacrifício. Compreenda bem, com isso, como poderia compreendê-lo o ego, que não é questão de pôr fim à sua vida ou ao que quer que seja existente em seu mundo, em seu ambiente ou em sua vida, mas bem mais de estar disponível para a emergência do amor, que se traduzirá, inevitavelmente, pela presença constante do yoga da devoção, não unicamente nas relações, mas em todos os atos e em todos os fatos de sua vida, a mais comum que seja. O yoga da devoção é a anticâmara da manifestação do feminino sagrado acoplado ao masculino sagrado no processo ascensional em curso. Assim, portanto, eu o convido a testar por si mesmo e observar em você como ao seu redor se o si está estabelecido. Se o si está estabelecido, você não pode mais julgar quem quer que seja. Você não pode mais apontar o dedo a quem quer que seja, nem mesmo a si mesmo. O si não é uma vã palavra, ele é a realização final, precedente ao absoluto e ao retorno aos mundos dimensionais, como ao que está além da fonte. Sua vida mostra-lhe isso. Assim, portanto, se em você existem ressurgências do mental, ressurgências de emoções, ressurgências de dores, não veja ali, simplesmente, resistências, mas bem mais, também, a eliminação do que bloqueia ainda o acesso à sua eternidade.
de maneira definitiva. Não é questão, e vocês sabem disso, de querer trabalhar no que pertence à personalidade, mas sim procurar o reino dos céus que está dentro de vocês e que aparece agora em seu exterior. Para isso, vocês devem dar-se. Para isso, é preciso viver o último sacrifício da crucificação. De qualquer maneira que seja, e eu diria mesmo, de todas as maneiras, porque é assim que vocês demonstram a si mesmos e a inteligência da própria luz onde vocês estão. Vocês estão no medo? Vocês estão no amor? Vocês estão na paz ou estão na raiva? Para nada serve querer lutar contra as raivas hoje. Para nada serve compreender suas raivas. É questão simplesmente de ver o que se desenrola na tela de sua consciência. E quem comanda em vocês, e quem se manifesta em vocês, como ao seu redor. A doação de si é um bálsamo que virá curar os sofrimentos, quer eles sejam psicológicos ou fisiológicos. Não entra em linha de conta. A doação da graça, como foi chamado o estado de graça, agora é muito exatamente o que concorre para mostrar-lhes o que é o yoga da devoção, e assim pô-lo em prática. Progressivamente, e à medida que você solta o que o segura, ainda, ou a que você se segura, você observará que tudo se tornará mais fluido em você, que tudo se estabelecerá segundo a inteligência da luz e produzir-se-á espontaneamente, sem qualquer vontade, sem qualquer desejo e sem qualquer necessidade. Assim é a verdadeira vida no amor. Assim é a verdadeira vida no que nós nomeamos, com vocês, terceira dimensão unificada nos mundos livres. Não pode existir sistema de organização, como disse irmão K. Não podem existir sistemas hierárquicos ou sistemas de predação. Há, como nós o nomeamos, um princípio de coletividade, quer seja como para nós, anciões, quer seja para as estrelas como para os arcanjos. O modelo social desse mundo é um modelo colaborativo, participativo e coletivo, no qual o interesse pessoal, o interesse do ego, não pode mais subsistir, nem pôr-se à frente, nem exercer o mínimo poder. É claro, nós sabemos pertinentemente que as forças arcaicas de resistência que desmoronam de maneira cada vez mais visível aos seus olhos, em qualquer país que seja, tentarão sempre reconstruir esquemas passados, construir uma espécie de arquitetura energética e vibral correspondente a um princípio de predação piramidal. Como vocês constatam ao seu redor e em vocês, isso não pode mais funcionar, e funcionará cada vez menos. A ação do arcanjo Miguel, que ara o seu céu, é eloquente nesse assunto. Eu os convidaria, aliás, por uma vez, a observar a passagem dos meteoritos, os lugares nos quais eles são assinalados e os efeitos nos povos que vivem abaixo, no circuito preciso de meteoros, tais como eles se deslocam em seu céu. Assim, portanto, vocês poderão adequar o que acontece no Sol, em seu céu, como na Terra, e em seu corpo, em alguns lugares de seu corpo, como em alguns lugares da Terra. Começa a haver o que eu nomearia uma adequação perfeita entre o interior e o exterior. Aí está a alquimia final da dissolução dos dois polos, que deixa aparecer que o tudo é um. Quando o tudo é um, não pode haver outro, porque cada outro é apenas você. O que significa também que no yoga da devoção, enquanto existe em você a noção de julgamento, a noção de ver algo no outro, que o outro não vê, isso concerne a você e não concerne ao outro.
porque o outro não existe mais do que você. Assim, portanto, a inteligência da luz e o estado de graça, assim como a emergência do masculino sagrado reacoplado, de novo, ao feminino sagrado, porá fim ao que vocês nomeiam a sociedade patriarcal, que é uma preliminar e que se desenrola nesse momento mesmo, antes do anúncio de Maria e do aparecimento de modificações geofísicas as mais importantes da Terra. Isso não deve perturbá-los de maneira alguma, e não os perturbará de maneira alguma a partir do instante em que vocês estão na devoção e no conjunto de critérios e de palavras que lhes foi definido durante essas crônicas, eu diria, dos Melquisedeques, concernentes à ascensão. Assim, portanto, o amor é suave, o amor é paciente, o amor não se infla, jamais, de orgulho. O amor não vai jamais ver o que está mal, mas simplesmente ver o amor, e sempre o amor, e unicamente o amor. E essa não é uma decisão do ego, nem mesmo do si. É a própria natureza do amor, que não pode ver outra coisa que não o amor. Nos eventos os mais sórdidos, como os mais magníficos que podem produzir-se, tanto em vocês como em seu exterior. O yoga da devoção vai concorrer para fazer desaparecer todos os limites existentes, ainda os mais importantes, que são, é claro, o limite de seu próprio corpo em relação a outro corpo. Há, portanto, um acesso real e concreto pela graça do amor às luzes adamantinas e os vórtices na Terra, assim como nossas presenças ao nível das forças da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres, que visa mostrar-lhes o caminho da infância. Voltar a tornar-se como uma criança não se tornará uma palavra vã, mas é a realidade do que há a viver. Voltar a tornar-se como uma criança. Viver a espontaneidade acompanha-se, é claro, de certo número de elementos, que não são unicamente vibratórios, não unicamente de apresentação de sua consciência nesse mundo, mas que se acompanham de critérios bem precisos. Eles serão desenvolvidos nas intervenções que seguirão a minha e permitirão a você localizar-se, situar-se com franqueza, sem subterfúgios, sem hipocrisias, no único face a face realmente concreto que lhes restará a viver. Sozinho, consigo mesmo, porque, de fato, e você sabe disso, ninguém virá julgá-lo. A luz torna-o livre e respeita seu livre-arbítrio, se é que você acredita nisso ainda. Assim, portanto, a luz não força ninguém. Ela se estabelece por si só, pela graça, ela nada tem a conquistar, ela nada tem a dispersar, ela tem apenas a fundir com o que podia ainda opor-se a ela, há alguns meses. Isso se desenrola tanto em você como na superfície desse mundo. Inúmeras revoluções, inúmeros movimentos, inúmeros esclarecimentos aparecem mesmo na sociedade, e isso de maneira mundial, na escala da humanidade inteira, qualquer que seja a evolução de sua humanidade, ou seja, das duas humanidades. O yoga da devoção virá, portanto, aparecer em vocês o que lhes dá a viver. Ao mesmo tempo, o caminho da infância, como Teresa explicou, ao mesmo tempo o caminho do último, como lhes apresentou Gema Galgani, ao mesmo tempo o estado místico, o mais bem-sucedido e o conhecimento mais perfeito, como as irmãs Mahananda Moy e Hildegarda von Bingen disseram há numerosos anos. Cristo está realmente presente e Cristo é doação total. A história real de Cristo faz apenas mostrar isso. Todo o resto foram apenas desvios por homens de poder que querem controlar e regular, e evitar justamente o que está se produzindo na escala doravante coletiva, ou seja, o despertar total da humanidade, com terror
ou com felicidade, que precede de muito pouco o apelo de Maria e o movimento final da Terra. Vocês estão, portanto, em uma forma de urgência, mas essa urgência não deve traduzir-se por uma agitação, mas bem mais por uma reflexão interior, que não concerne ao seu mental. Estar na disposição daquele que escuta, daquele que acolhe, e não mais unicamente do observador, mas bem mais daquele que deixa trabalhar nele as forças da luz, a inteligência da luz. Isso não pode mais permanecer interior, porque, se permanecesse interior e vivido em seu templo interior, não haveria mais emergência do masculino sagrado. Não haveria concretização absoluta e total nesse mundo da realidade do amor, da realidade da luz, da ausência de divisão que os fará ver efetivamente que tudo é um. Isso não é uma vã palavra, não é um conceito, não é uma crença, não é uma religião. Isso se inscreve perfeitamente nos fundamentos do Advaita Vedanta, que representa a conclusão, eu diria, de todas as religiões, de todos os misticismos, de todas as liberações e de todas as ascensões, quer seja hoje na escala coletiva, quer tenha sido o caso progressivamente e à medida dos séculos em todas as tradições, em todas as civilizações. Assim, portanto, o yoga da devoção torna-o leve, ele o torna sorridente, ele acende seu olhar como uma chama nova, o que lhe dá a ver, além das percepções desse mundo, o que está além das aparências, o que está além da imagem e o que está além do que fazia seu comum, habitual, de sua vida há tanto tempo. Não é mais tempo de viver experiências unicamente com os povos da natureza, não é mais tempo unicamente de viver comunhões de irmão a irmão, mas de manifestar sua luz sem esforço e espontaneamente, onde quer que você esteja e em qualquer ocasião que seja. Não por um desejo, não por uma evidência vibratória ou energética, mas bem mais pela apresentação de sua consciência como Sat Chit Ananda, morada de paz suprema, felicidade total, que faz com que jamais o sorriso possa deixar seus lábios. Haverá, é claro, leveza. Haverá, é claro, consequências dessa alquimia quanto à manifestação da luz, que emana não mais do céu ou da terra, mas que emana diretamente do que você é, na eternidade. É claro, para alguns de vocês que não viveram a liberação no último, isso pode representar uma forma de desafio, que lhes dá, por vezes, a impressão de estar dissociado, de não mais estar na harmonia, de estar cortado de alguma coisa. Lembre-se de que cada vez mais nada há a fazer, há apenas que ser e deixar emergir a consciência do si, do mais profundo do si, do coração, até a manifestação a mais tangível. Quer você esteja conversando com um irmão ou uma irmã, quer esteja em uma fábrica, trabalhando, quer esteja contemplando o céu, quer esteja cuidando do jardim, quer esteja defendendo seus interesses em um ambiente que nada tem a ver com a luz, o Bhakti Yoga tornar-se-á a evidência. E é nisso que você poderá encontrar a paz, que você poderá encontrar o apagamento das dores, o apagamento dos sofrimentos, o apagamento das últimas memórias e dos últimos condicionamentos. Eu disse, efetivamente, que não se trata mais absolutamente, tal como foi o caso há ainda pouco tempo e que nós havíamos nomeado as resistências à luz. Não pode mais existir resistência à luz. Existem simplesmente pessoas que não identificaram o si inteiramente, que são, aliás, os mais sujeitos ao que o nosso comandante havia chamado de reviravoltas,
que faziam com que a experiência sucedesse a outra experiência, não estabelecendo jamais a verdade, de maneira definitiva. Hoje, isso se concretiza e realiza-se. Se você aceita isso, constatará com facilidade que não há mais esforço a fazer, em relação ao que quer que seja e em relação a quem quer que seja. Como eu disse, o sorriso ganhará seus lábios e não poderá jamais apagar-se, mesmo durante seu sono, mesmo nas altercações que possam sobrevir com o que está morrendo ao seu redor. O yoga da devoção é, portanto, a finalidade dos yogas da unidade e da verdade. Ele não se obstrui mais com rituais nem com novas informações. Ele se apoia na simplicidade, na evidência da manifestação da luz, mas também, para alguns de vocês, na evidência do próprio ego. Há, portanto, uma espécie de descarga elétrica que se produz para alguns de vocês, que os leva a retificar o que há a retificar, não por um esforço de compreensão, não por um conhecimento adquirido, mas diretamente a partir do impulso o mais profundo de seu coração para manifestar sua eternidade. Sua luz a cada circunstância de sua vida durante esse período. Não há melhor modo de preparar-se, não há melhor modo de estar pronto, não há melhor modo de servir à humanidade neste período do que dar-se a si mesmo. Aquele que se dá não tem necessidade de refletir em qualquer medo que seja, porque ele conhece o si, porque ele renuncia voluntariamente a exprimir o que existe na personalidade, nesse mundo, há tempos muito antigos. Não há mais necessidade de conhecimentos psicológicos, não há mais necessidade de vibrações, há necessidade do silêncio e da paz, da inocência, da transparência, da simplicidade e, sobretudo, da espontaneidade. Compreenda bem que o Bhakti Yoga é algo que você deve ver emergir. Se você não vê em si, não se inquiete. Inúmeros irmãos e irmãs despertos ao seu redor mostrarão a você o caminho, porque o modo pelo qual eles se apresentarão a você, nesse estado de graça total, que vem transcender todos os limites desse corpo e todos os limites de todas as consciências, mesmo a consciência do si, como a consciência do ego ou como a supraconsciência. Não haverá mais diferenças tampouco entre os diferentes planos. Isso corresponde inteiramente ao que havia dito o arcanjo Anael em sua aproximação da Terra, do céu, da Terra, através de seu símbolo e de sua representação física, ou seja, os meteoritos e os asteroides. Neste período, onde quer que você olhe sobre a Terra, nada do que estava escondido pode mais ficar escondido. É o mesmo em você. Se você pode crer poder esconder um defeito, não se esqueça jamais de que você reencontrará necessariamente irmãos e irmãs que eles têm a visão interior. O que quer que você diga, o que quer que você ponha como máscara, eles não poderão ser enganados. Mas, simplesmente, o amor deles é mais forte do que tudo. E desse modo, sem nada dizer a você, sem julgá-lo, amando-o simplesmente, você viverá, você também, a transformação. É, portanto, tempo de entrar cada vez mais profundamente em si. Mas é tempo também de superficializar cada vez mais o estado de graça ao nível da manifestação tangível nessa vida. Aí onde você está, em qualquer idade que você tenha, qualquer condição que você viva. As advertências não serão responsabilidade do ego ou da luz. Elas serão simplesmente as advertências da evidência, o que lhes dá a ver com mais crueldade, se posso dizer, seus próprios desvios. Mas a partir do instante em que você aceita não entrar na culpa, vis-à-vis de si mesmo, a partir do instante em que você aceita a iluminação de qualquer defeito que seja, em relação à luz,
bastará não mais simplesmente pedir a autocura ou recorrer às nossas presenças, mas bem mais facilmente, entrar ainda mais profundamente em si mesmo e perdoar-se a si mesmo. A luz seguirá isso, sem dificuldade alguma. Acontecerá a você, no momento dos retornos à personalidade, se ela ainda existe, de considerar que o sentido do sacrifício, da doação do si, possa parecer para o ego uma heresia, e fazê-lo entrar em luta consigo mesmo, entre o que vem do passado e o que vem do presente. Não atribua-lhe qualquer importância e continue a ser espontâneo, continue a não refletir e a deixar a vida refletir por você. A realidade da luz irá atualizar, manifestar, tornar-se palpável, tangível e, sobretudo, cada vez mais eficiente, independentemente de qualquer vontade pessoal, independentemente de qualquer desejo ainda inscrito ao nível da espiritualidade, da personalidade. Assim, você descobrirá a imensidão do amor através dos atos e gestos simples, através dos comportamentos os mais simples. Por exemplo, ao dizer simplesmente bom dia ao entrar em um comércio, não como um ato automático, como vocês o faziam anteriormente, mas como uma celebração. Do mesmo modo que alguns de vocês abençoam a refeição, abençoe cada minuto de sua vida, cada reencontro, cada circunstância sem saber mesmo se ela é bem ou mal, porque isso, em definitivo, concerne apenas a pessoa e seus reflexos de sobrevivência. Aquele que instala o si, ou que ali está instalado de maneira definitiva, não tem mais necessidade de convenções, não tem mais necessidade de regras, não tem mais necessidade de moral. Ele é guiado de maneira infalível por seu próprio coração. Ele não tem necessidade de colocar a questão ao seu coração, como nós o havíamos ensinado há pouco mais de um ano. Tudo isso se torna, no limite, eu diria, obsoleto, diante da evidência da supraconsciência na emanação e na manifestação na própria superfície desse mundo. Onde quer que você vire seus olhos, tanto em si como em seu exterior, você constatará que as mudanças afetam-nos cada vez mais, de uma maneira ou de outra, quer seja pelos aspectos geofísicos, quer seja pela pobreza ou pela riqueza, quer seja pelas mudanças de suas relações. Tudo isso, como na escala coletiva, concorre para o estabelecimento do reino da luz, mesmo se as primeiras fusões alquímicas do efêmero e do eterno, ao nível coletivo, possam por vezes parecer chocantes ou mesmo conflitantes. Mude de ponto de vista, porque não é nada disso. É apenas o ajuste da luz una, verídica e autêntica em sua vida, em todas as circunstâncias desse mundo e dessa vida. Então, é claro, através disso e do que é vivido pelos irmãos e irmãs encarnados, alguns projetam um mundo melhor, outros imaginam retornar ao mundo de origem, outros, enfim, estão aterrorizados pelo fim da matéria. Outros, enfim, vivem uma exultação de alegria a nenhuma outra similar, diante do avanço significativo da revelação total da luz e, portanto, da ascensão da Terra. Mas lembre-se de que cada um de vocês não tem a mesma morada, quer seja agora, quer seja no momento do apelo de Maria, e que aí não nada há a julgar, nada há a melhorar, porque efetivamente tudo está absolutamente em ordem e tudo está absolutamente perfeito no plano da luz, no plano do amor e em seu plano pessoal. O que quer que você diga
E mesmo se, sobretudo hoje, você reclame, se sobretudo hoje pareça-lhe voltar a manifestar medos de qualquer elemento que seja, não se apegue a isso de novo. Contente-se em entrar na devoção. Faça de sua vida uma oração permanente, em cada ocasião, em cada circunstância. Não unicamente para pedir alguma coisa, mas para orar à luz, simplesmente. Por essa oração, sem intenção, que vem do mais profundo de seu coração, ou mesmo das franjas de interferência de sua personalidade. Você constatará muito rapidamente, sem mesmo querer, sem mesmo pedir, que há